Obrigada, senhora presidente. Cumprimento todos os presentes, os professores que nos honram com sua presença, essa visita. E eu iria tratar direto do assunto do PL 435, mas até em função do deputado e da presença dos professores, eu queria comentar, resguardando as partes envolvidas, uma situação que eu levei ao conhecimento do secretário de Educação ontem. Eu recebi a denúncia de um pai que duas professoras estariam utilizando termos absolutamente inapropriados em sala de aula. Eu recebi um material comprobatório, entreguei para o secretário da Educação. Não vou mencionar a escola, nem nome das pessoas, mas aí eu quero falar, não só como professora também, mas como advogada. Um professor, uma professora, pode falar sobre todos os temas? Pode. Eu respeito essa liberdade de cátedra, né? Até por ser professora. Mas um professor, uma professora, não pode indicar, por exemplo, um site de pornografia para uma criança ou para um adolescente. Não pode. Porque isso pode caracterizar, inclusive, indução. Tá? O ECA tem vários dispositivos que proíbem expor a criança a situações pornográficas. Não só a pornografia envolvendo crianças e adolescentes, mas expor a criança. O Código Penal, igualmente. Então, não é adequado, não é lícito um professor, por exemplo, indicar para crianças e adolescentes onde há pontos de prostituição. Não pode. Porque, inclusive, pode caracterizar como uma indução para essa criança ou adolescente entrar em prostituição. Eu, conversando com o secretário, ele relatou outras situações que me lembraram, inclusive, casos processuais que, infelizmente, eu tive que estudar com os meus alunos. Alguns acompanhei, porque também representei crianças vítimas de crimes sexuais, onde professores assediam sexualmente menores de idade, crianças e adolescentes. Vejam, eu não estou entrando no mérito daquele professor, aquela professora, que eventualmente tem um envolvimento amoroso com um aluno ou uma aluna que sejam adultos. Tá? Eu não estou entrando nesse mérito, muito embora eu, como professora, seja muito, vamos dizer assim, conservadora nessa seara. Mas se são dois adultos, não tem aí um problema jurídico. Agora, um professor, uma professora, né, que necessariamente são adultos, ter um envolvimento com um adolescente, uma adolescente, sobretudo menor de 14 anos, é estupro. Então, situações muito complicadas que não se confundem, né, com liberdade de cátedra, com exposição do pensamento. Então, eu sou extremamente favorável a uma gestão democrática das escolas, mas eu acho muito importante que estes mesmos órgãos, os vários conselhos, os professores coordenadores, os diretores, tenham em mente que nós precisamos exercer essa fiscalização. Porque tem sido muito comum ouvir o seguinte: não, está lá no judiciário, está lá na polícia, está lá no Ministério Público, a gente não tem nada a ver com isso. Não é bem assim. O nosso papel principal é proteger a criança, proteger o adolescente. Ainda que esse professor fique afastado, vamos supor, não tem uma ordem judicial para ele não receber o seu salário. Ainda que ele fique afastado, recebendo seu salário e depois se discute, é melhor do que deixar essa pessoa em sala de aula, né? Colocando a dignidade sexual, a integridade física das crianças em risco. Então, eu não estou aqui generalizando, são casos muito pontuais, mas eu acredito verdadeiramente que nós, como educadores, temos o dever de olhar esses casos e tomar providências. Da mesma maneira que eu falo da corrupção. Às vezes, um poder vê que tem corrupção, né, no seu interior e espera o outro poder tomar providências. Né? Ou algumas autoridades que às vezes acham assim: mas se denunciar, se tiver processo, se o processo for público, vai desmerecer o nosso poder, a nossa instituição. É o contrário.
Quando a gente se mostra capaz de olhar para os problemas, enfrentá-los e buscar corrigi-los, nós estamos fazendo um bem para a nossa instituição, para nós mesmos e para aquelas pessoas que são atendidas por estas instituições. Isso vale para a educação, vale para a saúde, vale para a polícia, vale para a política. Né? Então, assim, eu quis aproveitar essa visita tão honrosa para tratar desses casos que efetivamente têm me preocupado. Eu gosto muito de ler os e-mails que as pessoas me mandam. Até digo aqui que às vezes não consigo responder todos, mas eu me esforço muito para... E quando um pai traz uma situação, eu sempre peço algum tipo de prova, e esse pai manda, e é uma situação dessa natureza, eu acho que é nosso dever abraçar e cuidar. Porque o papel do educador vai muito além do papel de professor. Nós somos muito mais do que agentes que passam a informação. Nós temos que zelar para que essas crianças, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, elas tenham condições de desenvolvimento físico, mental, emocional. Como eu sou uma espiritualista, espiritual. Então, assim, nós não podemos permitir que essas crianças sejam desrespeitadas em sala de aula. Então, eu iria falar de outro tema, mas como acabamos aqui tratando de educação, eu queria deixar isso registrado. Não pode o professor se valer da liberdade de cátedra para indicar site pornográfico para criança de maneira nenhuma. Aliás, nenhum adulto da família pode fazer isso. Nenhum adulto da família. Eu acompanhei um caso de um rapaz adulto que é traumatizado até hoje, porque o pai o sentava do lado para assistir filme pornográfico junto. Eu não sei se esse pai fazia isso com alguma intenção, vamos dizer assim, de constranger essa criança para algum ato libidinoso, que isso está previsto no Código Penal, inclusive, ou se ele fazia com aquela mentalidade, com todo respeito, absolutamente ultrapassada, de que são dois homens e vão assistir juntos. Mas isso traumatizou esse rapaz pela vida inteira, a ponto desse rapaz ter querido processar o próprio pai por esse trauma. Então, nós estamos num outro momento, numa outra era. Vamos com Deus, obrigada. É necessário entender que a criança não pode ser exposta a nenhum tipo de pornografia. Aqui está o colega Douglas, que até tem essa causa como pauta. Eu quero deixar esse registro. É quase como uma orientação preventiva de uma advogada. Quem acha que isso é factível, vamos pensar, uma pessoa que não tá de má fé, e acha que isso é possível, por favor, isso é proibido por lei penal, inclusive. A criança tem que ser preservada, ela tem que desenvolver a sua sexualidade, o adolescente, no seu tempo. Aliás, eu tenho insistido que a gente tem que voltar ao discurso de que sexo é para adultos. O sexo, inclusive na adolescência, ainda que na adolescência mais madura, de 16 anos, por exemplo, ele acarreta uma série de responsabilidades. Uma carga, inclusive emocional. Mais difícil para o jovenzinho, para a jovenzinha, quando tem um envolvimento sexual, por exemplo, lidar com o abandono. Nós temos que voltar, não é um discurso moralista, não é um discurso proibicionista, é um discurso que conscientiza que há coisas que não são para crianças e adolescentes. Isso é preservar, isso é cuidar. Então, é a minha observação de hoje, e se houver oportunidade, eu volto para falar do PL. Muito obrigada, senhora presidente.